que ele tem, e ele mandou, eu disse assim, poxa, provoquei, né? Você tem que dar um curso sobre isso. Muito interessante. E aí ele foi mandando e disse assim, eu vou pensar assim em fazer. Estou começando a amadurecer. Então, quando foi a semana, quando ele decidiu, aí ele disse, olha, semana passada está com 20 dias que eu estou dedicada ao curso e decidi fazer uns vídeos, então se motivou, né? Então, a gente só agradece, Agostinho, a tua dedicação, tá? O aceite de fazer esse momento aqui conosco. Nós da DCP ficamos sempre muito felizes quando sempre vem alguém e dá uma formação, porque assim, se expande conhecimentos, essa vivência de troca, como eu sempre digo, é um exercício, né? E a gente precisa estar fazendo. Então, assim, eu gostaria de dar as boas-vindas para você, agradecer desde já e agradecer a cada um que está aqui. E que a gente possa, né, passar esse bastão aí para você, esse grupo, e dizer assim, eu vou ter que dar uma saída daqui a pouco para abrir um outro curso, como eu falei, mas eu volto. E aí, então, assim, mas dizer que a gente está assistido, tem a Neila e o Rui, Agostinho, que pode dar qualquer coisa que você precisar. Você não está sozinho, está acostumado aqui com apoio, mas assim, está aí, todo mundo pode dar esse suporte, e o grupo todo, né? E dizer assim, que a gente possa aproveitar, que eu também estou inscrita, né? Que a gente possa aproveitar cada palavra, é muito bom, viu, Agostinho? Então, assim, que a gente possa aproveitar ao máximo. No curso não mudou, as estratégias são as mesmas, a estrutura é a mesma, a gente vai gravar, o link vai ficar disponível, o grupo ele vai se manter até a hora que a gente vê que é necessário, tá? O Agostinho preparou alguns vídeos, a gente vai estar mandando aos poucos, à medida que ele vai me dando a consigna, envia esse, mas está tudo pronto, né, Agostinho? Tá. Então, assim, ele é muito organizado, gente. E aí, assim, eu vou deixar, Agostinho, a sala contigo, o grupo é seu, o lugar é seu, tá bom? Na hora que você quiser para botar a música, não sei se é agora, mas você vai me dar a consigna. Posso começar? Beleza. Não, a primeira coisa que eu quero dizer, meu nome é Agostinho Mário Dalla Vecchia. Eu sou de origem italiana, filho de imigrantes italianos do século XIX. Bom, primeiro eu quero agradecer assim já a forma acolhedora como vocês agiram, assim, teve alguma mensagem no WhatsApp e agora na chegada, então isso já foi um jeito de me acolher também, né? Porque eu não imaginava e não visualizava as pessoas que iam fazer, sabia que eram facilitadores, né? Mas esse toque é importante para quem vai falar. Até porque é uma temática trabalhada dentro de uma metodologia que é própria da filosofia, e então eu entendi que devia buscar preparar melhor, né? Então a gravação é um subsídio didático, assim, né? Que assegura, vamos dizer, uma explanada mais sistemática. E aqui a gente pode ficar um pouco mais à vontade, né, de falar sobre esses temas, mas não com menos importância, né? Faz mais de 30 anos que eu pertenço ao movimento, e quando eu entrei na biodança eu já era professor universitário e sempre fui professor de filosofia e de história, né, na educação. Então, como eu sei da extrema importância que tem para uma sociedade, para um povo, para um grupo de trabalho como é o movimento da biodança, o conhecimento profundo e sistemático da nossa teoria que sustenta
todo esse trabalho de educação biocêntrica, de biodança, e daqui a pouco esse movimento terá que começar a criar uma dimensão mais econômica, política, social, né? Então, eu acredito que, da mesma forma que a gente tem que mergulhar nas vivências, né, no trabalho vivencial da biodança, a gente tem que ter a profunda seriedade de um conhecimento assim sistemático e que garanta também o tirão, né, diante de uma sociedade que está por se construir. É uma sociedade nova. Então, para iniciar, eu quero propor que a colega vai colocar uma musiquinha e nessa música a gente possa, vamos dizer assim, criar uma rede de vínculo entre nós. Vai ser mental, vai ser afetiva, né? Pena que a gente não pode se dar as mãos, mas, de alguma maneira, vamos criar essa rede que possa nos nutrir nesse processo de diálogo que nós vamos fazer aqui. Então, pode-se colocar uma musiquinha, nós fechamos os olhos e mentalizamos essa rede de conexão um com o outro. Me coloca como copo, gentileza. Deu tempo. Bom, então vamos iniciar o nosso diálogo aqui. Eu digo para vocês, podem me interromper, podem perguntar, podem acrescentar, podem trazer os seus exemplos, que eu gostaria que fosse meio que uma roda em vez de um discurso aqui, né? Eu vou começar então colocando um pouco para vocês essa metodologia, essa forma de abordagem que já está no livro também, né? Está lá os 4 passos fundamentais, né? E eu procurei encontrar formas assim de tornar acessível didaticamente a compreensão, porque eu sei que filosofia também não é brincadeira, né? Porque tem os seus macetes, tem suas exigências no sentido assim de permitir que as pessoas compreendam melhor a coisa. Vou começar, quem sabe, de uma forma bem simples, com algo que a gente conhece muito bem. Vamos dizer que eu peço para vocês escreverem um artigo para a nossa revista, né, que nós falamos no outro dia, a nossa revista que está ganhando um pouco uma cara nova, está entrando artigos beleza, assim.
Então, se você vai escolher um tema, vamos dizer, eu vou escrever sobre educação, ou vou escrever sobre biodança. Então, para quem vai fazer um artigo, quem vai fazer uma dissertação de mestrado, doutorado, qualquer coisa, vai fazer um trabalho completo, vamos dizer assim, mais completo, à medida que você, em primeiro lugar, vai identificar a natureza da coisa, do assunto. Vai dizer o que é, em termos de categoria filosófica, vai abordar a forma, né, da coisa que você vai, né, abordar. Então, aí, nesse momento inicial, você vai trabalhar o que é a biodança. No segundo momento, você vai trabalhar como é que funciona a biodança. Então, todo o processo vivo, né, do movimento da biodança, como é que ele se realiza, sua metodologia, suas propostas, seu movimento, seus aspectos, né? Em terceiro lugar, você vai abordar os resultados de um trabalho de biodança, né? De um trabalho vivencial que a biodança propicia. E, por último, você vai abordar e apontar as finalidades, a perspectiva que a biodança oferece nessa natureza que ela tem de permitir um processo de integração afetiva das pessoas, desenvolver os potenciais humanos, né, desenvolver a capacidade criativa, a capacidade, enfim, de conexão mais profunda. Compreende? Então, são 4 passos fundamentais que permitem, então, a abordagem de uma forma mais redonda, né? Não é que tenha que ser redonda, né? Mas de uma forma mais completa para explorar melhor o assunto. Assim também você é convidado numa rádio para falar o tema, vamos dizer assim, educação biocêntrica. Então, você pode preparar um esqueminha que na verdade, é bem simples, mas ele é bem envolvente. O que é educação biocêntrica, como é que é a prática de uma educação biocêntrica, quais as exigências, os pressupostos, né? O que se faz em termos de novidade dentro dessa perspectiva. Terceiro, você vai mostrar os resultados desse processo, né? E, por último, você vai então trabalhar a questão do sentido que tem essa nova educação. Compreende? Um terceiro exemplo que eu daria, assim, até falei durante a exposição, né? Eu trago, buscando facilitar a compreensão disso aí, eu trago o exemplo da semente de carvalho, né? Então, a semente, como tal, e em si, né, na sua forma, na sua natureza, ela contém o quê? Ela contém todo o potencial de germinação, desenvolvimento, crescimento, florescimento, né, e amadurecimento de uma planta. Então, está tudo aí dentro. E o Capra, quando fala desse assunto, ele diz, aí dentro está uma rede orgânica e imaterial ao mesmo tempo, que ela se refaz por si mesma. Então, a natureza tem essa potência, vamos dizer assim, essa capacidade de se rearticular na sua proposta originária, que é a sua forma, a sua natureza. O ser humano, da mesma forma, né? Nós temos, vamos dizer assim, olhando o ser humano na sua forma originária, na sua natureza, na sua essência, ele já tem dentro de si os potenciais para um desenvolvimento em vários aspectos, em vários sentidos. E aí, como essa forma, essa rede originária, esse potencial que está inerente à forma humana,
ela é autopoética também. Ela se renova, ela se refaz e ela tem uma articulação tanto, vamos dizer assim, ela tem a rearticulação em rede daqueles potenciais que estão inerentes aí, né? Então, o ser humano, por exemplo, já tem na sua constituição, quem sabe, genética, né, constituição dos seus sentidos, dos instintos, né, da organização celular, ela tem inserido aí no meio duas coisas fundamentais, que é o potencial afetivo integrado com o potencial de conhecimento. Então, já estamos entrando no assunto, né, de alguma forma, que tratar do assunto afetividade e educação vai exigir que a gente passe por essa estrada toda, né? Então, para nós é importante saber, né, que tem esses pressupostos, esses elementos, vamos dizer assim, que são na nossa corporeidade, uma predisposição, uma potencialidade para se vivenciar a dimensão afetiva articulada em rede com a capacidade de conhecimento. E ao mesmo tempo, mas são concomitantes, né? Não são coisas separadas. A gente separa na cabeça, né? No entendimento, na interpretação racional, mas no processo vivo do ser humano acontece, vamos dizer assim, está tudo aí presente em potencial, em toda essa ordem, né? Porque fisicamente nós temos várias dimensões e assim também racionalmente, emocionalmente e assim por diante. Essa totalidade integrada, ela tem um movimento de autorrenovação, né? Autopoiese, como diz Maturana Varela, e que permite, vamos dizer assim, no processo ativo, no desenvolvimento e no encontro, o desenvolvimento de todos esses potenciais, né? Na verdade, nós formamos uma rede viva, integrada com o universo inteiro, né? Nós não somos separados, vamos dizer assim, da conexão com a Terra, né? Com o ar, com o fogo, com os elementos, com o universo como um organismo vivo, né? Com a Terra como um organismo vivo. E nós, como seres, vamos dizer assim, com potencial de encontro, com potencial de vinculação afetiva, nós, em reunião, nós nos tornamos sempre um novo organismo vivo. Vejam que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, eu acho, que é à medida que a gente cria vínculos, né, de cuidado, de proteção, de qualificação, de promoção, de valorização, a gente está criando um grupo dentro desses laços de vínculo que vão permitir o surgimento de um novo ser. É uma nova realidade que acontece no universo, né? Com os potenciais próprios de um grupo, né? Imagina quando a gente consegue se reunir e trabalhar criativamente sobre uma temática, por exemplo, dentro da própria educação biocêntrica, que é essa abordagem, vamos dizer assim, pedagógica e metodológica, onde se parte do vivencial, se articula o vivencial e se explora essa experiência, essa vivência também de uma forma racional. E vice-versa, né? Porque a coisa é integrada. No momento que, e todos nós sabemos como um grupo, quando a gente entrou no grupo de biodança a primeira vez, né, foi fazendo as vivências, foi tendo aquelas descobertas, aquelas emoções, aquelas sensações, de repente a gente viu que era algo que ia além, né, do nosso grupo lá da faculdade, do nosso grupo de vizinhos e coisa do tipo. Não é verdade? Então,
Tá uma linguagem acessível assim? Dá bem para se entender essa conversa? Excelente. Para mim está excelente. Obrigado, então. Sabe que eu costumo dizer, eu estou com 74 anos e quando eu vou fazer um trabalho numa turma ou dar um curso, eu fico vermelho, eu fico tremendo. Mas faz parte, né? Porque a gente vai também com a preocupação de transmitir a coisa, né? Então, seja numa semente, seja num grupo que vai se articular, seja numa pessoa humana, né? Seja no nosso, vamos dizer, o nosso aparato afetivo, nosso potencial afetivo, nosso potencial de racionalidade, são dimensões, são coisas que, na sua forma, apresentam toda uma possibilidade de desenvolvimento. E genial o que o Rolando diz, né? Porque nós temos, isso é muito bonito, na verdade, que nós temos potenciais que podem se desenvolver ao infinito, né? Então, a maioria das pessoas, talvez numa sociedade como a nossa, não tem oportunidade de desenvolver esses potenciais, né? Tanto de vínculo, de afeto, como de criatividade, de transformação, né? de conexão. Mas isso vai ao infinito. Como a pessoa que medita, vamos dizer, os grandes sábios da meditação lá oriental, eles chegaram a um ponto, né, de uma conexão tão profunda, tão grande, que chegam a levitar, vamos dizer assim, né? No cristianismo tem alguns santos aí que foram famosos nesse sentido, né, que a conexão deles com a sacralidade era tão profunda, era tão desenvolvida, que o sujeito levantava do chão, né? Levitava e entrava numa conexão, com certeza, inimaginável para quem não tem essa experiência. Então, nós temos esse potencial, inclusive na nossa racionalidade. Você já viu que fantástico que é todo o desenvolvimento científico que a sociedade está fazendo? Claro, a ciência, por decorrência, ela oferece a técnica permite, então, a industrialização, a transformação, a manipulação das coisas. E, infelizmente, numa visão centrada num homem muito pobre, muito esfarrapado, que é essa visão da subjetividade moderna, né? Essa visão antropocêntrica, ela é extremamente pobre porque ela se fixou, vamos dizer assim, no potencial da racionalidade humana como aquela dimensão que produz a essência do próprio ser. E a essência do humano na visão de Descartes e todos os modernos, ela, na essência, o ser para essa comunidade, o ser se identifica com o ter. Por quê? O ser, eu sou à medida que conheço. O conheço é de ordem racional, o conhecimento racional é de ordem científica, a ordem científica se desdobra na técnica, a técnica permite a articulação, a manipulação, a transformação, portanto, do mundo que pode ser apropriado. Então, ser homem é dominar, é poder, é ter, é se apoderar, vamos dizer assim. Então, essa é uma visão desastrosa, né, na verdade, porque agora nós estamos chegando nos pontos máximos, quem sabe, beirando uma guerra mundial, uma guerra nuclear, por causa de toda essa estupidez, né? Nós estamos vivendo um processo político onde está no cerne dessas campanhas uma visão de competição e guerra, né? Então, é complicado. Mas vejam como é importante, na essência, a gente compreender essa estrutura, né? Esse modo de ser e de viver
que está centrado em cima de uma patologia profunda do afeto. Não é que não tem afeto, porque o afeto sempre vem do afetare, né? De se condicionar, de se mobilizar. Mas a constituição e a organização dessa nossa cultura ocidental, ela está feita em cima da patologia do afeto. A doença mais profunda, disse o Rolando Toro. A maior patologia que existe hoje é uma patologia social, é a competição. Né? Não dá para... o Maturana e Varela diziam, a competição é sempre desqualificador, né? Porque tem que negar o outro para você ser. Né? Então, imaginem a possibilidade e o potencial que tem numa proposta de uma visão biocêntrica quando ela conseguir expandir da biodança, expandir da educação biocêntrica e começar a envolver também as formas de organização social, as formas de organização da produção, as formas de decisão política, né, das pessoas participando. Aqui em Pelotas teve uma migalhinha de experiência política participativa há uns 20 anos atrás. O prefeito inventou lá, por sugestão de uns educadores, o prefeito experimentou fazer um pouco de orçamento participativo. Você sabe quanto foi que o povo discutiu? 0,9%, não chegava a 1% do orçamento. Isso o povo podia discutir, né? O resto eles decidiam. Então, eles colocaram em discussão aonde que seria aplicado esse dinheiro a partir da participação tua, minha, dos vizinhos e tudo. Sabe que aqueles salões de igreja, assim, onde cabe 300 pessoas, vamos dizer, iam 2, 3 mil pessoas para discutir, para participar. Você vê o potencial político participativo que está em cada um de nós, entende? Porque a política é uma coisa extremamente envolvente. Poder participar da decisão da tua história, dos teus caminhos, é extremamente essencial para o ser humano, né? Então, quando a gente se aliena da política, né, como se fosse uma ilha, a gente está falhando nesse sentido. Agora, os instrumentos existentes, as leis vigentes, a organização das coisas como estão, na verdade, não vão permitir isso, né? Vai ter que ter muita mudança. E a gente vê quando no próprio movimento biodança, muitas vezes os entraves que tem essa questão, né, de decidir, de discutir, de organizar, né? E aí tem todas as pendengas também das briguinhas de poder e tudo mais. É difícil as pessoas se livrarem disso. Nós somos também fruto de uma cultura danada, né? Então, mas o que eu chamo a atenção, assim... Agostinho, oi? É que você tinha me pedido para te avisar quando fossem 20 para as 7, tá? Tá ótimo, eu vou fazer mais uns minutinhos, porque no chute inicial ainda. Né? Não, mas vamos lá, tá muito bom. Tá bem? Que Tá bom. ótimo. Então, eu estou falando, na verdade, da proposta metodológica, né? Como é que eu vou tratar a questão da educação, da afetividade da educação? Então, tem esse modelo aqui, vamos dizer, esses passos distintos que a gente pode trilhar para... Então, num segundo momento, num primeiro momento, vamos buscar caracterizar isso aí. Mas num segundo momento, vamos ver isso em movimento, em ação. Num terceiro momento, vamos analisar os resultados, isso se for possível chegar lá, né? E, por último, então, uma identificação das finalidades, assim, social, ética, política, que tem numa educação afetiva, numa educação biocêntrica. Mas, então, a minha proposta era, chegando nesse momento, que a gente pudesse trocar ideias, pudesse perguntar, pudesse acrescentar, né, e não ficasse um papo só eu aqui.
Palavra com vocês. Oi. Então, vou começar. Ah, tá. Depois eu. Sim. Você está sem Fala, imagem. Leila. Não, é porque Oi. eu tô com a imagem no celular aqui, ó. Ah, tá. Ah, é tu? Ah! Beleza. Não, eu acho muito bonito quando a gente constata, né, que quando o Rolando coloca o encontro, né, como um exercício fundamental da biodança, né, que é nesse encontro que a gente vai construir tudo isso. Que é diferente de você, nesse encontro com o ser humano, né, com o pé aqui nessa terra, eu te olho, né, eu convivo com você, eu não vou alcançar as alturas, mas eu vou alcançar o seu olhar, e isso vai me fazer criar laços humanos, né, essa humanidade que ele traz, né, e pensar nesse encontro como fundamental, né, encontrarmos, né, encontrar é fundamental, encontrarmos como seres humanos, para que isso tudo que a gente sonha possa acontecer. Precisa o encontro, e não esse estar por cima ou estar embaixo. E eu fiquei, assim, eu sempre acho que o encontro realmente é a vivência da biodança, mas quando eu escuto falar assim, eu ainda fico boba assim, tipo, achando maravilhoso, que é isso mesmo, né? É uma coisa tão simples, a gente se encontrar toda semana, poder se olhar na nossa diferença, poder criar laços, criar vínculo, né? Nos ver e também nos humanizar, porque a gente sem encontro não existe ser humano. Ele pode encontrar com qualquer coisa, mas se ele não encontra com um ser humano, ele não vai constituir a sua humanidade, não vai nem, ele vai se separar de alguma forma, seja com o que ele está encontrando, né? Então foi bonito quando você falou, eu me tocar disso, é sempre muito bonito falar de biodança, eu fico grata. Obrigado. Alguém quer acrescentar, quer perguntar? Isso, assim, tem duas situações. Uma é que eu trabalho com jovens no teatro, na aplicação do teatro do oprimido, exatamente trabalhando esse vínculo da emoção, do sentir o outro, do perceber o outro, que também o Rolando Toro, Augusto Boal e Rolando Toro dialogam, são próximos nesse pensar, nessa forma da educação biocêntrica, né? E aí, você falando, a gente percebe isso, que a educação formal, a educação antropocêntrica, ela tenta quebrar esse vínculo afetivo, ela tenta distanciar a juventude do vínculo afetivo com o próprio saber. Por exemplo, para eu gostar do que eu estou aprendendo, eu preciso compreender o que esse saber vai trazer de bom para mim, né? E eles distanciam muito isso. E aí a gente, quando vai trabalhar com a juventude, a gente percebe isso. E o outro ponto é que eu e Goré estamos fazendo o estágio, fizemos o estágio com adolescentes com transtornos mentais do CAPS, e há uma ruptura. Nos que estão lá, houve essa ruptura da afetividade, a maior parte na infância. E é muito delicado, realmente, a gente trabalhar para tentar reconectar um ser que teve essa ruptura do afeto. Bonito, hein, isso que tu estás colocando, nossa. Quem mais que gostaria? É a nossa roda de conversa. Enquanto você falava, eu lembrava assim, eu teve uma situação, eu até falo na gravação, né? Teve uma situação, vamos dizer assim, eu me criei, eu estou com 74 anos, então já estou aposentado há 8 anos, e quando eu ingressei, comecei a trabalhar na universidade, filho de pequenos agricultores que veio lá de fora, etc.,
era muito tímido, mas eu queria fazer um trabalho bem feito. Então, o que acontecia? Na minha timidez, no meu medo, não sabia também outras formas de trabalhar com os alunos, eu tinha uma prática meio autoritária assim com os alunos, entende? E tem gente que lembra até hoje, depois de 30 anos, 40, as pessoas não esquecem, né? Lembram as coisas boas e as coisas ruins, isso faz parte do afeto, né? Mas quando eu comecei a fazer biodança, mais de 32 anos atrás, imediatamente eu me encantei com isso e imaginei, né, com essa nova teoria, a possibilidade de um trabalho diferenciado em sala de aula. Em alguns anos eu consegui me libertar dessa forma mais autoritária e confiar que é possível, no diálogo com o aluno, no processo de qualificação, num processo de relacionamento meio incipiente, né? Porque o ambiente universitário ele é hostil também. Ele não... Colegas meus, por exemplo, quando comecei a trabalhar com educação biocêntrica, eu trabalhava inclusive na pós-graduação, eles debochavam, né, debochavam dizendo que eu estava fazendo baile na universidade, né, mas era uma desqualificação, né, era uma coisa assim preconceituosa, porque da mesma forma que a sociedade não quer incorporar, não quer, vamos dizer assim, ela está doente afetivamente por um processo competitivo, também ela não consegue valorizar ou permitir, vamos dizer assim, uma relação mais afetiva, o professor na sala de aula com seus alunos, poder trabalhar e desenvolver o assunto a partir da vivência, das experiências que cada um traz, daquilo que o angustia e assim por diante. Que é a essência, vamos dizer assim, da educação biocêntrica, né? Num processo de qualificação, de criar vínculos, de valorizar um ao outro, de desenvolver o apoio, de se identificar um com o outro e também de poder... Uma coisa muito forte é, por exemplo, os alunos se darem as mãos, né? É uma dificuldade, inclusive nós, quando entramos na biodança, nós trazíamos essas coisas, assim, essas dificuldades, de se dar as mãos, daqui a pouco de se olhar, de dançar junto. Mas um dia teve uma coisa tão linda, uma menina estava entrando no curso, num dos cursos onde eu trabalhava, tinha feito o vestibular e entrar em uma turma nova. Aí eu dei umas vivências assim de vitalidade, de dançar, brincar, se descontrair. Essa menina ficou tão encantada, tão fascinada com aquilo, né, que ela se transfigurou. Né? Foi uma transfiguração, assim, o rosto dela ficou iluminado com essa experiência, com o encanto que ela ficou por isso. Então, cada vez mais dá para perceber que realmente nós somos humanos, nós somos uma potência muito grande de exigência afetiva, de realização do encontro, né? Do dar-se as mãos, do olhar-se, do tocar-se, né? do assumir-se. Então, nesse sentido, digamos, o que permeia uma metodologia, vamos dizer assim, de uma educação biocêntrica é a essência mesmo do amor, vamos dizer. E numa escola formal, né, que nega, que de qualquer maneira exclui ou não quer permitir a dimensão do afeto, tem uma série de entraves assim para se chegar lá, né? Mas, no fundo, todo mundo está sofrendo essa carência imensa, né? De ser apoiado, de ser querido, de ser abraçado, de ser qualificado, né? E peitar isso também, essa educação pelo afeto, muitas vezes, peitar isso, né? Botar, né? Buscar escolas assim, buscar educação biocêntrica,
É isso que você falou, você é ridicularizado. Eu mesma fui uma que quando minhas filhas eram pequenas, coloquei numa escola que trazia essa vivência, elas faziam o próprio papel delas, e elas chegavam em casa muito sujas, de terra, porque tinha terra na escola, e todo mundo falava, essa escola não presta, essas crianças chegam em casa preta de cima até embaixo. E então, assim, como que o prestar da escola, né, tá ligado nesse estar sentado numa carteira, tá limpo, tá engavetado, tá encaixotado. Então, quando você traz a vivência, né, com a educação biocêntrica, quando você junta esse afeto, esse estar no mundo, esse ser aí, né, fazendo e se fazendo junto, como isso é assustador para quem está ali quietinho no lugar, isso é assustador para quem está em volta, porque minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, todo mundo falava, você é doida, né? E não, eu falei, não, então eu sou doida. É um pouco isso, né? A gente é um pouco doido. Tem que ser. Beleza? Bom, vocês entenderam a metodologia, né? Não quero ficar repetitivo assim, só vou distinguir um pouco, né, quando para abordar um aspecto e outro. Então, acho que para pensar na afetividade e educação, no pensamento pedagógico biocêntrico, como é que se diz, da teoria da biodança, aquilo que vai no núcleo, o princípio biocêntrico, tudo isso está centrado na vida. E a vida, como o Rolando coloca, ela tem como característica essencial a amorosidade, né? Segundo ele, a amorosidade permeia o universo como um todo. É ele que, vamos dizer assim, dá ordem, movimento, vincula tudo numa teia infinita, né? E agora, por exemplo, o novo telescópio que conseguiram construir está permitindo olhar lá quase os confins do universo, né? É fantástico. Veja como é genial a ciência. Ela é apaixonante, né? E em qualquer rumo. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado e doutorado na área da história do Brasil. E quando eu fiz, baseado em depoimentos assim de filhos, netos e bisnetos de escravos da região meridional do Rio Grande do Sul. Gente, foi fantástico porque, primeiro, foi o contato com aqueles velhinhos, homens e mulheres que passaram pelas estâncias, pelas fazendas e mais ou menos foram assim, tipo filho de criação, peão, agregado, posteiro, aquele tipo de gente, né, o alambrador, que originariamente os pais tinham sido escravos das famílias de criadores de gado aqui da região, porque Pelotas, o eixo fundamental da economia do Rio Grande do Sul foi a charqueada. E foi um nordestino que trouxe essa técnica para cá. E aí o Rio Grande do Sul se desenvolveu no século XIX todo em cima da produção do charque e da produção do gado. E o sistema era escravista, muito similar com todo o escravismo que existiu no Brasil inteiro. Bom, aí eu encontrava o velhinho, de repente, lá na frente da sua casa, debruçado na porteira da frente da sua casa, ou encontrava ele num bar, ou encontrava na família, e pedia para ele relembrar durante uma semana ou duas a sua história, né? E quando voltava, nós fazíamos uma entrevista que durava geralmente 2 ou 3 horas de entrevista, né, com esse povo. Aí eu mergulhei de cabeça assim, no estudo dessa realidade, né, do escravagismo, das charqueadas no Rio Grande do Sul. E foi uma coisa tão interessante, tão impressionante e apaixonante que eu ficava de 12 a 14 horas por dia no computador, né,
trabalhando, transcrevendo e montando todo o material que depois serviu para a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Então, o que houve no meu caso, assim, e quando você vai dar um trabalho para o seu aluno, com certeza, né, que se esse trabalho não está vinculado com a vida, ele se torna xoxo, né, se torna difícil de realizar. Então, a educação biocêntrica, eu acho que tem isso, né, de apontar e possibilitar um processo realmente de conexão com a vida, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eu fiz mestrado e doutorado emendado um com o outro, deu 7 anos, que para mim foram quase dos melhores anos da minha vida, né? Acadêmica e tudo mais. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando da afetividade. O que realmente me mobilizou de ficar, veja, 12 a 14 horas num escritório trabalhando, tu tem que gostar da coisa, né? Entende? Eu chegava a entrar em transe quase, né? Porque era realmente uma conexão bem forte assim. Gente, são 19 horas, eu não quero abusar. Eu acho que a gente podia fazer uns 10 minutinhos para cada um levantar, se mexer um pouco, tomar uma água, e depois nós voltamos para continuar a bater papo. Mas podem botar as perguntas de vocês, ou as sugestões, os questionamentos também. Certo? Vamos dar um tempinho, então? Rui, é contigo. Beleza, tem mais gente chegando? Quem é a Leila? Não, Agostinho, estamos com... pelo primeiro curso que eu estou vendo, estamos com 100% de presença. Mas cadê os outros que eu não estou vendo? Ah, você está vendo quantos? Eu estou vendo eu e você e mais você 2, tá 4, celular? 5 pessoas. Você está no celular? Não, eu estou aqui no computador também. Mas é aqui no computador que aparecem essas pessoas. Não, pois é. Nós estamos aqui em 19 pessoas. Mas que maravilha! Só a Eulália que precisou sair, que avisou aqui. Mas é o primeiro curso que eu estou vendo na Abraça que nós temos quase 100% de presença. Porque às vezes as pessoas se inscrevem, mas não vêm. Então o seu curso eu já estou achando bombando. Nossa, que... Coloque em galeria, Agostinho. Oi? Coloca aí galeria. Você vai aqui, ó, visualizar no canto direito superior, visualizar. Ah, aqui tem... Galeria. Ah, tem chance de ver outras pessoas, sim. Oh, que maravilha. Aí tá Vilmar. Oh, Vilmar! Mas que coisa séria, tu tá aí. E aqui está 100% da comissão de ética. Toda a comissão de ética da Abraça está aqui. Ah, eu vou ter que andar na linha, hein? A comissão de ética. Não se preocupa não, Agostinho, porque a ética é biocêntrica. É seguindo rolando touro. Tá bom. Legal. Dáurea, Vilmar, Domitília, Marlene. Leila, Terezinha e eu esqueci de alguém, Lícia, todos da comissão de ética da Abraça. Então você pode ficar tranquilo que é uma ética biocêntrica pautada e rolando touro. Não é uma CPI. Você não me conhece, né, meu irmão? Oh, esse homem. Tá bem. Beijo no teu coração, querido. Outro para ti. Bom, aproveita e dá uma mexidinha. Depois a gente volta a conversar. Tá bem. Ai, ai. Não estou incomodando vocês? Tem mais uma hora. Vocês estão... Rui, eu dei uma pausa porque Não, gravação, tá certo. mas depois voltar a gravar, viu? Beleza. Tá gravando na nuvem, Ney?